Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente não vai falar necessariamente de musculação, mas vai falar de um tema que interessa bastante para todos os praticantes de musculação de forma geral. E o tema de hoje vai ser lesões na articulação do ombro. Mais especificamente, a gente vai ver a comparação de exames de imagem, exames de ressonância magnética entre um ombro que a pessoa sente dor e o ombro que a pessoa não sente dor e ver se tem diferenças ali nas alterações que o exame apresenta. Mas, antes da gente começar a aula de hoje, já deixa o seu like aqui no vídeo para ajudar no engajamento e no crescimento do canal. E também já se inscreve aqui no canal para você não ficar por fora dos próximos vídeos. Toda quarta às 20 horas tem vídeo novo, tem aula nova aqui no canal. Então bora compartilhar a tela. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então aqui, ó, o artigo de hoje é falar, né, sobre a ressonância magnética bilateral, ou seja, nos dois lados, nos dois ombros, e o que eles encontraram na avaliação desse exame de imagem em pessoas que sentiam dor só em um dos lados, só em um dos ombros. Esse artigo ele foi publicado em 2019, então é um artigo recente, e quando eu falo que os pesquisadores brasileiros aí na área da saúde, na área de treinamento, sempre produzem bons artigos, boas pesquisas publicadas aí em jornais internacionais, em revistas de grande renome, tá aí mais um artigo feito e publicado por pesquisadores brasileiros, né? Quando eu faço a seleção aqui dos estudos, eu não priorizo, né, a nacionalidade dos autores, eu simplesmente vejo o tema que me agrada, o artigo bem feito, um tema também que eu julgo que é de interesse do público, que vai contribuir aí na vida de quem treina com os resultados que eu apresento e vira e mexe, não por coincidência, eu encontro trabalho de pesquisadores brasileiros. Isso aí mostra a qualidade e a relevância, né, das pesquisas que a gente produz. Então, primeiro vamos ver o que é o exame de ressonância magnética, né? O exame de ressonância magnética é um dos melhores exames de imagem para você estar avaliando ali estruturas musculares, tendíneas, ligamentos, estruturas ósseas e geralmente funciona da seguinte forma. A pessoa ali tem uma queixa, no caso a gente está falando de ombro, né? A pessoa sente ali alguma dor, acha que está com alguma lesão, algum machucado, e aí a pessoa procura um médico ortopedista e, de acordo com a avaliação dele, ele pode estar pedindo um exame de imagem, no caso a ressonância, que é um dos exames mais avançados nesse quesito. Daí, de acordo com a imagem aqui, a pessoa entra na máquina de ressonância, passa ali um tempo, cerca de 30, 40 minutos, e a máquina vai fazendo imagens como essa que está aqui na tela, da articulação que está sendo investigada ali no momento, no caso aqui o ombro, e daí a gente consegue ver estrutura óssea, estrutura muscular, estrutura de tendões aqui na imagem, e depois das imagens feitas, você tem ali a avaliação dos interpretadores, sai um laudo descrevendo aqui tudo que foi encontrado, né, no exame, todas as alterações, como está a integridade das estruturas avaliadas, e esse laudo ele sai com uma definição ali, um resultado do que apareceu e de quais são as alterações que tem no ombro daquela pessoa, e aí a pessoa recebe esse exame, recebe um laudo, volta no ortopedista e a partir dali é definida a conduta, se a pessoa vai para fisioterapia, se a pessoa vai para um treinamento, enfim, ou se aquilo ali simplesmente é uma alteração normal e segue a vida. Bom, basicamente nesse estudo, o que eles fizeram? Os pesquisadores recrutaram ali as pessoas que tinham dor em um dos ombros, né? Elas sentiam dor, por exemplo, no lado direito e no lado esquerdo não. E daí eles fizeram essas pessoas, né, passarem por um exame de ressonância magnética, só que dos dois lados, e aí entregaram esses exames para dois avaliadores diferentes, um radiologista e um cirurgião de ombro, e
pediram para esses avaliadores, né, interpretar essas imagens, interpretar esse exame e fazer um laudo, só que dos dois lados, tanto do lado com dor quanto do lado sem dor, e os autores aqui desse artigo viram se os resultados, né, entre os dois lados, lado com dor e lado sem dor, para ver quais alterações que aparecia, e também fizeram a comparação entre a interpretação do radiologista e a interpretação do cirurgião de ombro, para ver se eles concordavam ou divergiam ali no que eles estavam interpretando, no que eles estavam vendo nas imagens. Antes da gente falar dos resultados do estudo, vamos ver alguns detalhes aqui sobre a articulação do ombro e as principais alterações ou lesões que podem aparecer num exame desses de ressonância magnética. Bom, aqui nessa imagem a gente tem aqui uma foto, né, como se fosse de frente do corpo, e aqui a gente tem as principais estruturas ósseas da articulação do ombro. Então, o que a gente chama, né, de articulação do ombro, lembrando que a articulação é sempre um encaixe entre dois ossos, na verdade não é somente a articulação do ombro em si. A gente tem a articulação entre outros ossos, né, com nomes aqui mais específicos. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem a articulação externo-clavicular, que é a junção aqui, o encontro, a articulação entre o osso do externo, que é esse osso que a gente tem no meio do peito, com a clavícula, que é esse osso mais fininho que a gente tem aqui na parte superior do peito. A gente tem também a articulação escápulo-torácica, a escápula, aquele osso achatado, aquele osso grande que a gente tem ali, né, nas costas, que antigamente se chamava de omoplata, e aqui a caixa torácica, né, que é a parte das costelas. Aqui também a gente tem a articulação acrômio-clavicular, então mais uma vez aqui, ó, a clavícula, ela também faz uma articulação com a escápula, no caso, mais especificamente, essa região do acrômio, que é essa pontinha óssea aqui, ó, que a gente tem na parte mais alta do ombro. E por fim, o que geralmente a gente chama de ombro mesmo, é a articulação gleno-humeral. O húmero, que é esse osso do braço, né, ele faz ali um encaixe, uma articulação com a escápula a partir da cavidade glenoide, que é um espaço aqui onde tem o encaixe do húmero. E, além da parte óssea, você tem aqui também, né, nessa região do ombro, os ligamentos, que são estruturas de tecido conectivo, que servem ali para dar estabilidade, né, uma ligação, né, entre os ossos da articulação, que serve ali para reforçar a estabilidade da articulação durante os movimentos. A gente tem também os tendões, que é o que conecta o músculo no osso, e eles servem também para reforçar essa estabilidade e principalmente para transferir a força gerada dos músculos para as articulações, para o movimento estar acontecendo. E a gente tem também os músculos, que é a parte que a gente controla de forma voluntária, que é o que realmente faz o movimento acontecer, é o que faz a produção de força para a gente movimentar as articulações e também para a gente sustentar essa articulação em uma determinada posição. Quando a gente fala de ombro, a gente logo lembra, né, do famoso manguito rotador, né? O que é o manguito rotador? É um grupo muscular aqui dessa região do ombro, que ele é composto por 4 músculos. Quem já viu aí, teve uma aula, se não me engano, a aula 3, que eu falei um pouco sobre tipo de acrômio, também falei sobre lesão do ombro. Já viu esse slide, já viu essa explicação, né? Então aqui, ó, os músculos do manguito rotador, a gente tem aqui, ó, tirando uma foto de costas aqui, ó, da região do ombro, né? De costas não, desculpa, foto de frente, vista anterior. A gente tem aqui, ó, esse músculo aqui roxo, subescapular, né? Esse músculo grande aqui, ó, que ele tá lá na escápula. Aqui a gente tem supraespinhal, infraespinhal aqui em amarelo e o redondo menor. Esses 4 músculos formam o manguito rotador, que é um complexo importante aí no ombro, que ele serve bastante para estabilizar o ombro tanto em movimento quanto parado e principalmente em movimentos acima da linha do ombro, né, acima da linha da cabeça. E
como ele é um importante estabilizador do ombro, e o ombro é uma articulação, como a gente viu lá, né, no encaixe ósseo, com um encaixe mais frágil ali, não tão forte quanto o encaixe do fêmur no quadril, né, que é lá nos membros inferiores. Como o ombro ele tem um encaixe mais frágil, um encaixe mais raso, ele é mais dependente da estabilização dos músculos, dos tendões, e essa parte precisa estar saudável, precisa estar em dia para a gente manter um ombro sem dor. E aí, infelizmente, é comum a gente ter lesões nessa região do manguito rotador, lesões essas que são causadas tanto pela idade, né, com as pessoas mais idosas, mais experientes aí, é relativamente comum você observar lesões no manguito rotador, e às vezes também essa lesão pode ser por um trauma ou até por um esforço repetitivo, seja numa tarefa do dia a dia ou seja às vezes no treino de forma inadequada. Lesões que acontecem aqui geralmente no manguito é ruptura nos tendões do manguito. A gente tem aqui, ó, tendão supraespinal, que a gente viu lá que é um dos músculos do manguito. Pode acontecer a lesão aqui de ruptura. E aqui a gente tem também o tendão do subescapular, que aqui na imagem está exemplificado, também pode acontecer uma ruptura. Pensando no manguito rotador, geralmente esses são os dois tendões que mais são acometidos por lesão, principalmente esse aqui, o supraespinal. Geralmente é o mais comum de você ver lesão. Aqui, apesar de não ser manguito rotador, aqui na imagem a gente tem a cabeça longa do músculo bíceps, né? A gente sempre lembra do bíceps na função estética dele ali, para dar volume no braço, mas ele também, né, no seu tendão da cabeça longa, ele também é um importante estabilizador do ombro, assim como o manguito rotador, e por causa disso é comum também a gente ver lesões de ruptura, de estiramento, de tendinopatia, aqui no tendão da cabeça longa do bíceps. Outra questão importante também, né? Aqui já não uma lesão, mas sim uma característica anatômica que pode variar de pessoa para pessoa, é o tipo do acrômio. Então a gente viu lá que uma das estruturas da escápula que está envolvida nessa articulação do ombro aqui é o acrômio, essa parte óssea, essa pontinha que a gente tem em cima. E embaixo do acrômio a gente tem o espaço subacromial, que é onde passa lá, voltando aqui na imagem anterior, ó, é onde passa o tendão do supraespinal, um dos principais tendões aqui do manguito rotador. Dependendo do formato do acrômio, você pode ter ali uma questão mais ou menos favorável para a aparição de lesões. Então aqui, ó, você pode ter 3 formatos de acrômio, e isso também aparece no exame de ressonância magnética. Então você pode ter, ó, um acrômio mais plano, um acrômio mais curvo e um acrômio em gancho, com uma curvatura mais acentuada. O que a gente vê aqui de diferença? Acrômio plano, você tem um espaço maior aqui, ó, lembrando que esse espaço é onde passa o tendão do supraespinal. Acrômio curvo, esse espaço já achata, um acrômio ganchoso se achata mais ainda. Então, quanto maior o achatamento desse espaço, maior ali, né, a chance de você ter um atrito entre as estruturas e, obviamente, um desgaste do tendão do supraespinal. Então, esse é outro detalhe que pode ser visto também na ressonância magnética. Por fim, outra coisa comum que pode aparecer na ressonância, e aqui uma lesão também que geralmente se vê aí com o tempo, com a idade, é a artrose. Então aqui temos 2 imagens. Aqui a gente tem o húmero, o osso do braço, o encaixe do húmero na escápula, que é a articulação gleno-humeral. Aqui nessa imagem da esquerda, onde eu estou com o cursor do mouse, a gente vê o húmero, e a gente vê essa parte aqui mais acinzentada, que é a cabeça do húmero, e esse acinzentado representa a cartilagem. Então, essa cartilagem ela faz como se fosse uma película protetora para o osso não ter contato direto um com o outro, não gerar um atrito que possa desgastar esse osso. Então, essa cartilagem preservada, ela faz o movimento acontecer de forma mais fluida, mais natural, mais saudável. Com o passar do tempo e dependendo ali o que aconteceu, se teve alguma lesão, se teve alguma doença autoimune, algum processo degenerativo, pode acontecer, né, uma erosão, um desgaste dessa cartilagem,
ela ficar inflamada e acontecer aqui pontos que possa ter um contato direto entre o osso do húmero e o osso da escápula, e isso ir degenerando o encaixe aqui, né, a articulação, e também criando calos ósseos, o que dificulta o movimento, pode diminuir a amplitude do movimento e também aumenta, né, a chance da pessoa ter dor e restrições naquele ombro, no caso do surgimento da artrose. É uma outra alteração que a gente pode observar na análise da ressonância magnética. Então, vamos dar uma olhada aí nos resultados do estudo. Aqui a gente tem uma tabela que mostra a prevalência de alterações, né, na imagem, a partir da avaliação da imagem da ressonância magnética. E aqui você tem uma comparação entre ombro sintomático, que é sempre a primeira coluna da esquerda, que é o ombro que a pessoa sente dor, e aqui a gente tem também o ombro assintomático, que é o ombro que a pessoa não sente dor. Aqui, nessa primeira comparação, a gente tem a interpretação do radiologista, e aqui à direita a gente tem os mesmos dados dos ombros sintomáticos e assintomáticos, mas já na questão da avaliação no critério do cirurgião de ombro. E aqui eu separei para vocês, essa parte que estão destacados aqui na linha, alguns pontos importantes. Vamos primeiro aqui para a prevalência, para a aparição de alteração no exame de imagem mais comum, que foi a tendinopatia no manguito rotador, ou seja, alguma degeneração, algum grau de degeneração maior em algum dos tendões dos músculos do manguito rotador, que é o que foi mais comum. Olha só que curioso. Vamos pegar aqui em porcentagem, que é o que está aqui, né, destacado, no ombro sintomático. No caso da tendinopatia do manguito rotador, a gente tem aqui em praticamente 93% das pessoas, dos 123 avaliados no ombro que eles sentem dor, tem alguma alteração ali no manguito rotador. Então a gente vê que essa tendinopatia no manguito rotador, ela é praticamente unanimidade entre as pessoas que sentem dor no ombro. Mas quando a gente vê o lado que não tem dor, essa prevalência, essa porcentagem de aparição de tendinopatia, ela é de 88%, 89%, né? Então é um número muito semelhante. Na análise estatística, que são esses dados do X aqui, não teve diferença, ou seja, a prevalência, a porcentagem de pessoas com tendinopatia no ombro, ela não difere tanto no lado com dor quanto no lado sem dor. Outro dado aqui também importante, né, que é a infiltração de gordura na parte muscular, ou seja, depósitos, acúmulos de gordura ali nos músculos da região do ombro, o que já indica ali uma certa degeneração, uma certa quantidade de tecido que não produz força, que não é funcional, já acumulando ali no músculo, né? O que mostra ali um sinal precoce de atrofia, de desuso, já de um tecido que não era para estar ali no músculo, que pode prejudicar a função do ombro. A prevalência, a porcentagem também é semelhante. 20% dos ombros com lesão tinha já um acúmulo importante de gordura e 19% dos ombros sem dor, né? Então a gente vê aqui que não necessariamente você ter uma alteração, você ter ali, né, uma degeneração no ombro, não necessariamente isso vai ser o causador primário da dor. A gente tem sempre que avaliar ali aspectos funcionais, como é que está a movimentação, como é que está a força. Isso associado a alguma alteração negativa no ombro, aí sim pode reforçar melhor o porquê, a causa, o motivador daquela dor. Outro dado interessante aqui, quando a gente analisa o tipo do acrômio, a morfologia do acrômio. A gente viu lá que tem acrômio tipo 1, que é aquele mais favorável, acrômio tipo 2 e principalmente o acrômio tipo 3, aquele mais ganchoso, que ele tende a ser mais favorável para o aparecimento de lesões, principalmente no tendão ali do supraespinal. E aqui a gente vê na proporção, na porcentagem aqui da distribuição dos três tipos de acrômio, entre ombro saudável e ombro com dor,
a gente vê porcentagens semelhantes, porcentagens que não diferiram aqui na questão da estatística. Vamos lá, ó, cromiotipo 1, 7% das pessoas com dor, 11% das pessoas sem dor. A cromiotipo 2, ali intermediário, 71%, né, 72% se a gente for arredondar, nos ombros com dor e 71% nos ombros sem dor. E a cromiotipo 3, aquele que mais tende a dar chance de lesão ali no tendão do supraespinal. A gente tem 12% dos ombros com dor e 11% dos ombros sem dor. Então, números muito semelhantes. Aonde teve aqui exceções? E lembrando que essa exceção, ela apareceu aqui de acordo com a avaliação do cirurgião de ombro, não foi nem de acordo com a avaliação dos dois, né? Onde a gente teve aqui as exceções? Nos problemas mais graves, ou seja, quando teve uma ruptura total, né, um descontinuamento total ali do tendão, aí sim, né, teve mais casos aqui, de acordo com a avaliação do cirurgião de ombro, no ombro com dor do que no ombro sem dor. Ó, 20% dos ombros com dor e 8% dos ombros sem dor, ou seja, ainda assim tinha casos de ruptura total do tendão e a pessoa não sentia dor no ombro, para você ver como é curioso, né, essa questão. Eu já tive casos assim na prática, já teve alunos meus com ruptura total de ligamentos, às vezes, do joelho, né, que é outro caso, e também de tendão do ombro, assim como está mostrando aqui, né, nessa tabela, e que conseguiam ainda assim fazer as tarefas e não sentiam dor para a maioria dos movimentos. Então, somente nos problemas mais graves, no caso aqui, ó, ruptura total de tendão e já numa artrose ali, né, na questão da articulação glenomeral, igual a gente mostrou na imagem, somente ali nos casos mais graves, aí sim, já teve uma prevalência, uma proporção maior em termos percentuais ali desses problemas nas pessoas, né, no caso, não nas pessoas, mas no lado do ombro com dor, né, uma diferença significativa. Então, vamos ver aqui de forma geral o que a gente viu de principal resultado, de principal achado nesse estudo. Então a gente viu aí que muitas vezes alterações no exame de imagem, né, problemas, lesões, eles são comuns. A gente viu lá no caso da tendinopatia do manguito rotador, praticamente 90% ali dos ombros, mesmo ali com dor ou sem dor, apresentava, né, algum tipo de alteração no manguito, né? Então, isso de forma geral serve também para as outras articulações, casos de hérnia de disco, problemas no joelho, problemas na cervical, enfim. Você não necessariamente precisa se apavorar, precisa achar que é o fim do mundo quando aparece alguma alteração negativa ou alguma lesão em algum exame de imagem. Aqui a gente está falando do ombro, mas pode ser em qualquer articulação. A gente viu que isso pode ser comum, mesmo num lado, mesmo num local que você não sente dor. Então, se você fizer um exame e aparecer alguma alteração negativa, calma, respira, conversa ali com o seu médico, conversa com o seu fisioterapeuta, conversa com o seu personal, com o seu treinador, que não necessariamente isso é o fim do mundo. Em alguns casos, algumas alterações, elas podem ser reversíveis, né? Então, muita calma quando você receber a interpretação de um exame de imagem. E a maioria delas, né, o que reforça isso que eu falei, a maioria das alterações, elas não tem diferença, né, na proporção, na prevalência, quando compara o lado saudável, né, o ombro saudável, com o ombro com dor. Muitas delas ali a proporção é igual, né? Então a gente não precisa se apavorar com os resultados de exames de imagem, né? Essa exceção ela é feita para rupturas totais de tendão e artrose também na articulação glenomeral, ou seja, essa diferença ela só foi percebida na comparação entre lado saudável e lado com dor nos casos das alterações, das lesões, das degenerações mais sérias, mais graves. E outra coisa também interessante que a gente viu que a interpretação do exame ela pode variar de acordo com o avaliador. Então, né, não necessariamente também aquele exame ali que você vai estar recebendo, que é uma fotografia daquele momento, daquele atual momento ali, daquele estágio da sua articulação, que não necessariamente isso vai ser ali o diagnóstico final, né? Então é importante também você fazer testes de movimento, testes de força, ver como é que está o desempenho da tua articulação nas tarefas do dia a dia, durante o treino,
para definir melhor o que tem que ser feito. Então, basicamente, essa é a mensagem desse estudo, a mensagem do vídeo de hoje. Calma na interpretação dos resultados da ressonância. Você pode sim e deve ter esse exame, né, como parte principal do diagnóstico do problema, porém não deve ser aí a única fonte para tomada de decisão do que fazer quando aparecer uma lesão. E lembrando que lesionado ou tanto para prevenir lesões, o treino de força, a musculação, ela é fundamental. E aqui comigo você pode ter treinos voltados tanto para prevenção como auxiliar no tratamento de lesões. Na minha consultoria online, Projeto 12, você tem todos os contatos aqui na descrição desse vídeo, assim como a referência desse artigo, para você estar entrando em contato comigo e eu planejar, né, o seu treino na minha consultoria online para você ter os melhores resultados possíveis, seja na questão aí de prevenção ao tratamento de lesões e também para ganho de massa muscular, perda de gordura, enfim. Todos os resultados aí que você pode ter no treino, você pode ter comigo aqui com a minha orientação na consultoria online Projeto 12. É isso aí então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima aula. Até lá. Valeu!